Ela cantou o hino da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira. Entrevistou Neil Armstrong, Sammy Davis Jr. e praticamente todos os grandes nomes do mundo. Durante mais de 60 anos, foi a mulher mais poderosa da televisão do Brasil. A rainha, a dona do sofá mais famoso do país. Mas por trás daquela gargalhada inconfundível, daquele selinho carinhoso e daquela frase "que gracinha" que o Brasil inteiro imitava, havia uma história que pouquíssimas pessoas conheceram em vida. 2 casamentos marcados por ciúme doentio e pressão para abandonar a carreira. 2 abortos que o marido usou como arma contra ela. Um acidente de avião que quase a matou, junto com um segundo marido. Uma fortuna que o próprio filho revelou ser muito menor do que o mundo imaginava. E, no fim, sozinha no quarto, sem o filho, sem o marido, com um pai de santo ao lado porque acreditava que a presença das pessoas que amava dificultaria a sua partida. Aos 83 anos, Hebe Camargo morreu como viveu, do seu jeito. Mas o que ficou para trás, os segredos, as joias, a mansão leiloada, a herança que não existia, é uma história que o Brasil nunca ouviu completa. Até hoje. Bem-vindo ao canal Vidas por Trás da Fama. Hoje mergulhamos fundo na vida da mulher que definiu o que é televisão no Brasil. Hebe Camargo. Por trás dos aplausos, dos vestidos brilhantes e das joias famosas, havia dor, solidão, batalhas pessoais e segredos que só vieram à tona muito depois de sua morte. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Deixe o seu like, ative o sino das notificações e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Vamos começar! Durante décadas, o Brasil inteiro acreditou numa versão de Hebe Camargo que era, em parte, uma ilusão cuidadosamente construída. A ilusão da mulher que tudo tinha: o talento, a fama, o poder, as joias milionárias, as mansões, o dinheiro acumulado em 60 anos de televisão. Quando ela morreu, em 29 de setembro de 2012, a pergunta que correu o país foi imediata: quanto ela deixou? A resposta que o filho deu anos depois foi a que ninguém esperava ouvir. Marcelo Camargo, filho único de Hebe, revelou em entrevista ao colunista Léo Dias que a mãe simplesmente não morreu milionária. Muita gente fala de herança de 60 milhões, de 100 milhões, mas graças a Deus ela usou muito o dinheiro para viver a vida. Ela desfrutou muito, ela não morreu milionária. Ela investiu todo o dinheiro em patrimônio, na casa, declarou o herdeiro. Uma revelação que virou o imaginário popular de cabeça para baixo. A rainha da TV brasileira havia gastado a própria fortuna vivendo intensamente, sem guardar nada para o fim. Mas havia mais. Além de não deixar a fortuna que o público imaginava, o que sobrou foi dividido de uma forma que surpreendeu ainda mais. Marcelo revelou que dividiu o patrimônio restante com o primo Cláudio Pessutti, que havia sido empresário de Hebe por muitos anos e era tratado como irmão dentro da família. Essas joias eu dividi com o Cláudio. Para mim era como um irmão. Ele cuidava de tudo. Sobre as joias icônicas, incluindo o famoso cometa cravejado de brilhantes, o filho admitiu: não é um dinheiro que você diz que estou seguro para o resto da vida. Quitei meu apartamento. A mansão do Morumbi, que circulava nas redes como propriedade de Hebe e que foi demolida após ser leiloada, gerou polêmica adicional. Marcelo esclareceu publicamente que o imóvel nunca pertenceu à mãe. Lélio construiu a casa para morar com a mãe depois que eles se casaram, e foi muito bem vivida. Mas em 2000, quando ele morreu, nos mudamos de lá e a propriedade ficou para a família dele. Nunca mais voltamos lá. Já fizeram muita matéria sensacionalista, a mansão abandonada de Hebe Camargo, mas a casa nunca nos pertenceu. A propriedade real de Hebe era uma mansão avaliada em cerca de 30 milhões de reais, localizada no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, onde ela viveu os últimos anos. Mas mesmo este imóvel gerou tensão após a morte. É muito caro manter, admitiu o filho, revelando que havia um acordo financeiro complexo para a venda do imóvel que se arrastou por anos. A rainha da televisão havia construído tudo e gastado tudo, e o pouco que sobrou foi disputado em acordos que o público jamais imaginou que existissem. A imagem que o Brasil guarda de Hebe Camargo é a da mulher glamurosa, das joias enormes, dos vestidos brilhantes, da gargalhada que enchia o estúdio. Mas Hebe Maria Monteiro de Camargo nasceu muito longe de qualquer glamour. Nasceu pobre, muito pobre.
E essa origem, que ela raramente expunha com detalhes, moldou cada decisão que tomou ao longo da vida. Hebe nasceu em 8 de março de 1929, em Taubaté, interior de São Paulo, caçula de uma família de 7 filhos. O pai, Sigesfredo Monteiro de Camargo, era músico, violinista que levava a filha para as apresentações e para o coral da igreja. Mas a música não pagava as contas com regularidade e a família vivia com poucos recursos. A infância de Hebe foi marcada por privações que ela carregou como combustível pelo resto da vida. A situação financeira da família era tão difícil que a jovem Hebe começou a trabalhar como empregada doméstica aos 12 anos, abandonando os estudos ainda no ensino fundamental. Uma menina que limpava a casa dos outros enquanto ouvia música dentro de si, que parou de estudar antes de terminar o primário, que nunca teve a infância que o sucesso posterior sugeria. Essa era a Hebe real, a que o sofá do SBT nunca mostrou completamente. A virada veio pelo rádio. Na década de 40, Hebe cantava em programas de calouros e começou a se destacar. Aos 15 anos, participou do programa Clube Papai Noel, na Rádio Tupi. Mais tarde, formou um grupo musical com a irmã e primas, o Do Re Mi Fá, e depois a dupla caipira Rosalinda e Flores Bela, com a irmã Estela. Uma jovem reinventando a própria história, num Brasil que ainda nem sabia o que era televisão. O momento que selou o seu destino veio em 1950, o ano em que o Brasil ganhou sua primeira emissora de televisão. Hebe foi convidada por Assis Chatean, dono do primeiro canal de televisão do país, para cantar o hino da televisão brasileira na primeira transmissão ao vivo da história da TV brasileira. A menina, que havia trabalhado como empregada doméstica há menos de uma década antes, estava agora inaugurando um meio de comunicação inteiro. Era o início de uma das carreiras mais longas e mais poderosas da história do entretenimento brasileiro, construída sobre uma base que pouquíssimas pessoas conheciam. Por trás do sorriso mais famoso da televisão brasileira, havia uma vida amorosa marcada por dor, controle e batalhas que Hebe Camargo travou em silêncio durante décadas. 2 casamentos, 2 homens poderosos, e em ambos, à sua maneira, ela precisou lutar para existir como artista, numa época em que o Brasil ainda não sabia muito bem o que fazer com uma mulher que queria ser maior do que o lar permitia. O primeiro casamento foi com o empresário Décio Capuano, dono de uma concessionária de carros, em 14 de julho de 1964. No período em que morou com Décio antes de se casar oficialmente, Hebe engravidou 2 vezes, mas sofreu abortos espontâneos. O marido e ela brigavam muito. Ele a acusava de estar trabalhando demais na televisão, queria que ela parasse de atuar e a responsabilizava pelos 2 abortos sofridos, alegando que ela trabalhava demais. Usar a dor de uma perda como arma numa briga de casal era o retrato de um homem que não suportava ver a mulher maior do que ele. O diretor Newton Travesso, amigo próximo de Hebe, revelou episódios tensos dos bastidores desse casamento. Em uma das crises de ciúme de Décio, Hebe chegou furiosa ao trabalho. Uma vez, ela veio falando aquele maldito, por que ele faz isso pra mim? E deu um murro na porta. O solitário entrou no batente e não conseguíamos tirar a mão dela. Fui buscar uma chave de fenda e devagarzinho fui lascando em volta do solitário e tirei a mão dela. Uma cena que resume com brutalidade o nível de tensão que existia dentro daquela relação. Décio chegou a exigir abertamente que Hebe desistisse da carreira na televisão. A resposta dela ficou registrada na memória de quem estava presente. Eu preciso de um microfone para me comunicar com as pessoas. Preciso disso, senão eu vou morrer. Uma declaração que diz tudo sobre quem Hebe Camargo era. Uma mulher para quem abandonar o palco seria literalmente uma forma de extinção. Em 1971, após anos de brigas, ciúmes e pressão, ela saiu de casa levando o filho Marcelo no colo. O divórcio foi concluído no mesmo ano. O segundo casamento, com o empresário Lélio Ravanani, começou como uma história de amor e virou uma nova batalha. Marcelo explicou a diferença entre os 2 maridos. A grande diferença do Lélio para o meu pai é que ele era extremamente orgulhoso da Hebe artista. Ele tinha ciúmes da Hebe mulher, porque minha mãe era muito bonita, muito assediada. O ciúme mudou de endereço, mas não desapareceu. E Hebe, que havia fugido de um relacionamento sufocante,
encontrou no segundo casamento uma versão diferente do mesmo peso. A imagem pública de Hebe Camargo era a da apresentadora sempre sorridente, generosa, acolhedora, a mulher que fazia qualquer convidado se sentir em casa naquele sofá famoso. Mas nos bastidores das emissoras por onde passou, havia uma Hebe completamente diferente. Exigente, corajosa, capaz de confrontar diretores, romper contratos ao vivo e abandonar emissoras sem pestanejar quando sentia que estava sendo desrespeitada. A primeira grande ruptura pública aconteceu na TV Bandeirantes. Em 1985, no meio de uma transmissão ao vivo do seu programa, Hebe jogou o microfone no chão e reclamou da emissora diante de toda a audiência. As queixas eram diretas: cenário defasado há 6 anos sem renovação, corte da sua equipe de produção e dificuldades crescentes para trazer celebridades como convidadas. Numa época em que apresentadores, especialmente mulheres, eram esperados para sorrir e obedecer, Hebe foi ao ar e disse o que pensava. O gesto foi considerado um escândalo. Para ela, era simplesmente honestidade. A saída da Band abriu as portas para o capítulo mais longo e mais lucrativo da sua carreira. Em 4 de março de 1986, Hebe Camargo estreou no SBT, a emissora com a qual sua imagem ficaria para sempre associada. O filho, Marcelo, sempre defendeu com veemência a versão real da mãe contra distorções públicas, chegando a classificar partes de produções sobre Hebe como completamente ficção. Discordo de muita coisa ali. Ela nunca bebeu uísque, nunca bebeu no camarim e nunca deixou o público esperando. Um filho protegendo a memória da mãe, mas também revelando que havia versões circulando que a família considerava injustas. No SBT, Hebe construiu o programa mais longevo da sua carreira. Em 22 de abril de 2006, comemorou o 1000º programa pela emissora de Silvio Santos, um marco que pouquíssimos apresentadores da história da televisão brasileira conseguiram alcançar. Mas mesmo ali, nos anos finais, a relação com as emissoras continuou turbulenta. Ao deixar o SBT em 2010 para assinar com a Rede TV, enfrentou atrasos de pagamento e redução de equipe, os mesmos problemas que a haviam feito jogar o microfone no chão décadas antes. A história se repetia, e Hebe, mesmo adoecida, continuava recusando se submeter. Em 8 de setembro de 1981, Hebe e o marido Lélio Ravagnani estiveram a poucos segundos da morte. O avião em que viajavam com 4 amigos sofreu uma pane no motor esquerdo e caiu. Ela mesma descreveu o episódio depois. Eu vi a morte de perto. Uma mulher que sobreviveu a 2 casamentos difíceis, a 2 abortos dolorosos, a um acidente de avião e a décadas de batalhas com emissoras, e que chegou ao fim da vida ainda gravando, ainda se apresentando, ainda recusando parar. Em dezembro de 2009, durante a festa de Ano Novo em Miami, Hebe Camargo começou a sentir dores abdominais intensas que ela tentou ignorar. Não era um momento, era uma celebração, era a virada do ano. Mas o corpo não esperou. E quando os médicos finalmente tiveram acesso aos exames completos, o que encontraram foi devastador. Um diagnóstico que transformou os últimos 3 anos da vida da apresentadora numa batalha diária contra uma doença que pouquíssimas pessoas conheciam. Em janeiro de 2010, Hebe se submeteu a uma videolaparoscopia para a retirada de nódulos na região abdominal. Após a biópsia, confirmou-se que ela tinha um tumor primário de peritônio, um tipo de câncer raro, de difícil tratamento, que exigia cirurgia e quimioterapia. Não era o câncer de estômago que os primeiros boletins sugeriam. Era algo mais complexo, mais agressivo e com um prognóstico muito mais incerto. A equipe médica sabia da gravidade, a família sabia. E Hebe sabia. O que o público não sabia era a dimensão real do que acontecia nos bastidores. Enquanto o Brasil via Hebe na televisão, sorrindo, entrevistando, mantendo a rotina, ela estava passando por sessões de quimioterapia que derrubavam o seu organismo. Num gesto que combinou coragem pessoal com responsabilidade pública, Hebe tomou uma decisão que poucos artistas da sua geração teriam a ousadia de tomar. Permitiu ser fotografada careca pela revista Veja, sem peruca, sem glamour,
com a doença exposta. O objetivo era claro: conscientizar o Brasil sobre o câncer, num momento em que o tema ainda era tratado como tabu. Em junho de 2012, mesmo já fragilizada, Hebe gravou um DVD com o apresentador Roberto Justus, foi aos Estados Unidos e voltou debilitada. De junho a setembro daquele ano foi o período mais difícil. A família já sabia que a situação era irreversível. Não me lembro em qual operação, porque foram umas 2 ou 3. O Dr. Macedo falou para deixar ela comer e beber o que quisesse, viver a vida. Aí percebemos que tínhamos pouco tempo, revelou o filho Marcelo. Uma frase que resume com crueza o momento em que a medicina se rende e a família precisa aceitar o que vem a seguir. O último aniversário de Hebe, em 8 de março de 2012, foi comemorado na casa do humorista Tom Cavalcante. Na hora de ir embora, ela pediu para sentar um pouco, não estava bem. Era o sinal que todos viram, mas ninguém queria interpretar. A mulher que havia inaugurado a televisão brasileira, que havia entrevistado astronautas e presidentes, que havia jogado o microfone no chão e reconstruído a própria carreira mais de uma vez, estava se despedindo, ainda de pé, ainda sorrindo, mas se despedindo. A vida amorosa de Hebe Camargo era muito mais complexa e movimentada do que o público imaginou durante décadas. Por trás da imagem da viúva dedicada, que chorou publicamente a morte do segundo marido Lélio Ravagnani em 2000, havia uma mulher que não se conformou com a solidão, que buscou amor depois dos 70 anos, que namorou em segredo e que viveu romances que a imprensa captou em fragmentos, mas nunca contou por completo. Após a morte de Lélio em 2000, Hebe teve um affair com Johnny Batista em 2003, relacionamento registrado pela revista Caras e que circulou discretamente pela imprensa da época sem gerar o escândalo que poderia ter gerado. Uma mulher de 74 anos namorando, vivendo, recusando-se a apagar. Exatamente o que o público deveria esperar de Hebe, mas que poucos estavam preparados para ver. Em 2009, já com o câncer se aproximando sem que ela soubesse, Hebe namorou o médico Gilvani Azor de Oliveira e Cruz. Um relacionamento que surgiu num momento de aparente tranquilidade, antes do diagnóstico devastador que viria poucos meses depois. O médico, que deveria ser um companheiro de vida, acabou sendo presença nos meses que antecederam a descoberta da doença que mudaria tudo. A ironia cruel de uma vida que nunca parou de surpreender. Mas havia um capítulo anterior a todos esses, um relacionamento que Hebe raramente mencionava publicamente e que precedeu o casamento com Décio. Antes de conhecer Décio, Hebe tinha um relacionamento sério com Pepino Matarazzo e havia recebido dele joias significativas. Quando decidiu se casar com Décio, devolveu todas as joias de Pepino, com recibo. Um gesto de integridade absoluta que dizia muito sobre o caráter da mulher, mas que também revelava a extensão de uma história afetiva muito mais rica e complexa do que a versão oficial sempre sugeriu. A vida amorosa de Hebe foi, em resumo, o reflexo perfeito da sua personalidade, intensa, corajosa, recusando convenções. O filho Marcelo sempre descreveu a mãe como uma mulher à frente do seu tempo, e o episódio que ele mais citava como prova disso era a participação dela no programa Roda Viva, da TV Cultura, em 1987, quando defendeu publicamente os homossexuais, num momento em que praticamente nenhuma figura da televisão brasileira teria coragem de fazer o mesmo. Uma mulher que amou quem quis, viveu como quis e disse o que pensava, numa época em que o Brasil ainda não estava pronto para esse nível de liberdade feminina. O preço do sucesso de Hebe Camargo raramente foi contabilizado em público. O Brasil via os aplausos, os programas lotados, as joias e os vestidos. O que não via era a conta que ela pagava em silêncio, em saúde sacrificada, em família adiada, em relacionamentos destruídos pela impossibilidade de ser simultaneamente a mulher que o palco exigia e a mulher que os maridos queriam que ela fosse. O primeiro custo foi o da maternidade adiada e complicada. Antes de conseguir ter Marcelo, Hebe perdeu 2 bebês em abortos espontâneos, que o primeiro marido, Décio Capuano, atribuiu publicamente ao excesso de trabalho dela na televisão. Ele a acusava de ser a culpada pelas perdas, porque trabalhava demais.
Carregar a culpa de 2 perdas gestacionais enquanto ainda tentava manter uma carreira num ambiente dominado por homens era um peso que pouquíssimas mulheres da sua geração conseguiram suportar sem se quebrar. Abby suportou, mas não sem cicatrizes. O segundo custo foi o da solidão que o estrelato inevitavelmente produz. Após a morte de Lélio em 2000, Abby viveu os últimos 12 anos da sua vida sem um companheiro fixo ao lado. O filho, Marcelo, admitiu que a perda da mãe o destruiu. Perder a minha irmã naquele momento foi a coisa mais difícil para mim. Naquele momento eu não tinha estrutura para pensar em dinheiro, eu estava destruído. Mas por trás dessa declaração estava um dado revelador. O filho, único herdeiro de uma das maiores estrelas da televisão brasileira, admitia que não tinha plano de saúde após a morte da mãe. O estrelato de Abby havia sustentado tudo, e quando ela foi, o sistema inteiro precisou ser reconstruído. O terceiro custo foi o da batalha constante com as emissoras. Uma guerra de décadas que consumiu energia que poderia ter ido para outros lugares. Abby tinha um sonho que nunca conseguiu realizar: ter o seu próprio programa em Portugal, país pelo qual nutria uma paixão profunda ligada à sua devoção à Nossa Senhora de Fátima. O filho revelou que as negociações chegaram a avançar. A ideia era viajar à Europa uma vez por mês para gravar, mas nunca foram viabilizadas. Se tivesse dado certo, teria sido o maior presente a mais, porque ela dizia que Deus foi maravilhoso com ela. O único sonho que Abby Camargo não realizou ficou enterrado entre negociações que nunca avançaram. O quarto e mais silencioso custo foi o da saúde ignorada por anos. Mesmo em junho de 2012, com o câncer já em estágio avançado e irreversível, Abby gravou um DVD, viajou para os Estados Unidos e voltou debilitada, recusando parar até o limite físico do impossível. Uma mulher que havia trabalhado desde os 12 anos simplesmente não sabia o que era ficar parada. E esse impulso irrefreável que havia construído tudo acabou sendo também o que não a deixou descansar até o último momento. Poucos artistas brasileiros geraram reações tão intensas e tão divididas quanto Abby Camargo. Não porque ela fosse polêmica no sentido moderno da palavra. Ela não fazia escândalos, não provocava confusões artificiais, não alimentava brigas públicas, mas porque ela era genuína num nível que o Brasil não estava sempre preparado para receber. E quando alguém é genuíno por 60 anos numa televisão que privilegia a superfície, inevitavelmente gera amor profundo e também rejeição violenta. O episódio que mais dividiu o país foi a sua posição pública sobre os homossexuais no programa Roda Viva, em 1987. Num estúdio hostil, cercada de questionamentos sobre o fato de receber artistas homossexuais no seu programa, Abby não recuou. Marcelo descreveu a cena como muito forte, a mãe defendendo publicamente uma comunidade que a televisão brasileira da época preferia ignorar ou ridicularizar. Para metade do Brasil, foi um ato de coragem histórica. Para outra, especialmente o público mais conservador que a amava, foi uma declaração que causou desconforto real. Abby não se importou com nenhum dos dois lados, disse o que pensava e seguiu em frente. A reação à sua doença foi o termômetro mais preciso do amor que o Brasil sentia por ela. Quando as fotos careca foram publicadas na revista Veja, a comoção foi nacional e imediata. Cartas, telefonemas, mensagens, um país inteiro paralisado pela imagem da sua rainha vulnerável pela primeira vez. Ana Maria Braga, uma das suas amigas mais próximas, revelou num documentário que foi Abby quem a apresentou mais de perto a Nossa Senhora de Fátima e que quando Ana Maria descobriu o seu próprio câncer, Abby foi até a sua casa e levou uma imagem da santa. É quase indescritível a emoção, disse Ana Maria. 2 mulheres que enfrentaram o câncer e que se sustentaram mutuamente. Uma história de amizade real, que o público raramente viu com essa profundidade. Mas havia também um Brasil que julgou Abby com dureza, que questionou os seus relacionamentos depois dos 70 anos, que criticou a sua franqueza como falta de filtro, que usou a sua saída explosiva da Band como prova de difícil convivência.
O próprio filho precisou intervir publicamente mais de uma vez para corrigir narrativas que considerava injustas, chegando a classificar produções sobre a mãe como completamente ficção, e defendendo que ela nunca bebeu uísque, nunca bebeu no camarim e nunca deixou o público esperando. A batalha pela memória de Hebe começou antes mesmo da sua morte e continua até hoje. A morte de Hebe Camargo em 29 de setembro de 2012 não encerrou sua história. Ao contrário, nos anos seguintes, uma série de revelações vieram à tona que completaram o retrato de uma mulher muito mais complexa, contraditória e fascinante do que a televisão havia mostrado em vida. O filho falou, os amigos falaram, os documentários trouxeram registros que o público nunca havia visto, e cada nova revelação acrescentou uma camada que o sofá do SBT jamais deixou transparecer. A primeira grande revelação pós-morte foi sobre o momento exato da sua partida. Marcelo revelou que na semana final, em 24 de setembro, o padre Marcelo Rose foi à casa de Hebe rezar uma missa. Nos dias seguintes, o estado se agravou rapidamente. Mas o detalhe que mais surpreendeu o público foi sobre quem estava presente e quem não estava no momento da morte. Hebe, que era católica fervorosa e muito devota de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, tinha também uma crença profunda no espiritismo e uma admiração imensa pelo Chico Xavier. No momento da sua partida, estava acompanhada de Luiz, um pai de santo que era amigo da família e não pelo filho, nem pelo primo Cláudio. A razão era deliberada. O pai de santo explicou que a presença das pessoas mais amadas dificultaria a partida. Ele falou que realmente ela não queria nem eu, nem o Cláudio ali no momento, porque dificultaria muito se desligar de mim, principalmente. Então foi isso. Ele falou que ela partiu com muita luz, revelou Marcelo. 10 anos após a morte, o legado de Hebe voltou aos holofotes com força total. A Globoplay lançou o documentário Hebe, um brinde à vida, com 45 depoimentos de pessoas que conviveram com a apresentadora, incluindo Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e Fábio Júnior. O material revelou detalhes sobre a vida pessoal e os bastidores do programa no SBT que nunca haviam sido contados publicamente. Uma produção que reabriu feridas, respondeu perguntas antigas e gerou novas polêmicas sobre a versão oficial de sua história. O filho Marcelo descreveu com emoção a memória mais marcante que guarda da mãe. O aniversário dela na Disney, quando saíram no primeiro carro da parada e os brasileiros presentes reconheceram Hebe e começaram a acenar. Nossa Senhora, isso eu nunca vou esquecer. O orgulho que senti e falei, nossa, é minha mãe. Eu sempre falo que ser filho de Hebe foi um presente de Deus e um privilégio. Uma frase que resume com toda a força emocional que o público 60+ reconhece imediatamente o que Hebe Camargo representou, não apenas para o Brasil, mas para as pessoas que a amaram de perto. Existe uma versão de Hebe Camargo que o Brasil construiu ao longo de 60 anos de televisão. A rainha, a dona do sofá, a mulher da gargalhada fácil e do selinho carinhoso. A apresentadora que recebia todos com o mesmo calor, do presidente ao cantor desconhecido, do astronauta à dona de casa do interior. Essa versão é real, mas é incompleta. E a versão completa é muito mais interessante e muito mais humana do que a televisão permitiu mostrar. A verdade é que Hebe Camargo foi a primeira mulher a comandar um programa de televisão no Brasil. Em 1955, quando estreou O Mundo é das Mulheres, na TV Paulista, ela abriu um caminho que nenhuma outra mulher havia percorrido antes, num meio de comunicação que mal tinha 5 anos de existência no país. Não foi reconhecida imediatamente como pioneira. Foi simplesmente uma mulher que fez o que precisava ser feito e que o Brasil só compreendeu décadas depois. A verdade é que ela construiu tudo sozinha, 2 vezes. Saiu de casa em 1971 com o filho Marcelo no colo, divorciada, sem a proteção financeira de um marido, numa época em que mulheres divorciadas carregavam um estigma social devastador. Reconstruiu a carreira, reconstruiu a vida, encontrou um segundo amor. E quando esse amor também foi embora, com a morte de Lélio em 2000, reconstruiu tudo uma terceira vez, sozinha, aos 71 anos, com câncer chegando sem aviso. A verdade é que a fortuna que o Brasil imaginava nunca existiu da forma que se acreditava.
Marcelo foi definitivo. A mãe não morreu milionária. Havia gasto o próprio patrimônio vivendo intensamente, viajando, desfrutando, construindo memórias em vez de reservas. Uma escolha que diz mais sobre quem Hebe era do que qualquer entrevista poderia dizer. Ela preferiu viver o dinheiro, aguardá-lo. Preferiu a experiência ao patrimônio. Preferiu a vida à segurança. E a verdade mais profunda, a que o Brasil ainda não processou completamente, é que Hebe Camargo morreu exatamente como viveu. Partiu com um pai de santo ao lado, numa mistura de catolicismo fervoroso e espiritismo genuíno, que refletia a complexidade real de uma mulher que nunca cabia em uma única definição. Partiu sem o filho e sem o primo ao lado, porque escolheu poupar as pessoas que amava da dor de vê-la partir. Ele falou que ela partiu com muita luz, disse Marcelo. Uma menina pobre de Taubaté, que trabalhou como empregada doméstica aos 12 anos, que parou de estudar no primário, que perdeu 2 filhos antes de ter o único que sobreviveu a 2 casamentos difíceis, a um acidente de avião, a 3 cirurgias de câncer e a 60 anos de televisão. E que, no fim, escolheu partir com leveza, sem fazer barulho, sem despedidas dramáticas, com muita luz, exatamente como ela sempre havia sido. Hebe Camargo não foi apenas a rainha da televisão. Foi uma menina pobre que construiu um império com a própria voz, que lutou contra maridos que queriam apagá-la, que sobreviveu a perdas que teriam destruído qualquer pessoa, que gastou a própria fortuna vivendo, porque sabia que a vida era mais valiosa do que qualquer conta bancária. O Brasil a amou pelo sorriso. Mas a verdade é que o que havia por trás desse sorriso era muito maior e muito mais corajoso do que qualquer programa de televisão conseguiu mostrar. No próximo vídeo do canal Vidas por Trás da Fama, mergulhamos em outra história que o Brasil conheceu pelos palcos, mas que nos bastidores escondia um rosto completamente diferente. Uma história com revelações que vão te deixar sem palavras do início ao fim. Não vai querer perder. Se este documentário te tocou de alguma forma, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Até o próximo capítulo!